Espaço Diversidade, é um programa idealizado pelo Elo LGBT de Mauá e o Espaço Saúde. O tema de hoje a gente vai falar sobre a importância do Estado laico. Temos como convidado Julian Rodrigues, ele é coordenador da CADES de São Paulo, militante LGBT. Boa noite, Julian. Boa noite, Fu. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui com você. Tá, para começar, Julian, eu vou fazer uma pergunta. Quais são as ações que vocês promoveram da CADES para fazer um balanço sobre o seu trabalho na frente da CADES de São Paulo? Então, quando o prefeito Fernando Haddad ganhou a eleição no ano passado, ele nos chamou para estar à frente da Coordenadoria de Assuntos da Diversidade Sexual, a CADES de São Paulo. Nesse processo também houve a criação da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, que era uma secretaria que não existia na administração anterior. Ela abarcou novas áreas. Então a gente tem agora trabalho contra a exploração do trabalho escravo, pelo direito à memória e à verdade, novas ações na área de direitos humanos. E a CADES, inclusive, mudou de nome. Nós agora somos a coordenação de políticas para LGBT, lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Por quê? Porque a gente achava que assuntos da diversidade sexual não deixava claro qual era o público-alvo da política, que são as pessoas LGBT. Então nós somos uma coordenadoria dentro da Secretaria de Direitos Humanos e a gente tem feito um trabalho assim, bem interessante nesses primeiros 6 meses. Foi difícil porque eu venho do movimento social, a gente é parceiro do ativismo, né? E a máquina pública é um desafio, porque tem uma burocracia muito grande, a gente tem outra forma de lidar, mas por outro lado a gente dá a possibilidade de a gente fazer coisas, né? De fazer coisas concretas, objetivas, você consegue ver o resultado da sua ação de forma rápida. Então a gente fez um trabalho de primeiro receber todo mundo, conversamos com os ativistas de todos os matizes, todas as orientações, partidos, grupos, conversamos com o pessoal das universidades, que é uma parceria forte que a gente quer fazer, para ter mais pesquisa, mais conhecimento, porque é difícil fazer política pública para a população LGBT se a gente não tem dados. Quem são, quantos somos, onde estamos, quais os principais problemas da população LGBT. E depois a gente fez um trabalho de fazer um primeiro diálogo, que a gente chama de diálogo SP-DH-LGBT. Diálogo São Paulo Direitos Humanos LGBT. Por quê? Porque um dos focos da administração do prefeito Haddad é a participação social. É o diálogo com a sociedade. Então já no início de março, a gente fez um grande diálogo, teve quase 200 pessoas ali na Galeria Prestes Maia, com ativistas, com jornalistas, com militantes, pessoas assim, desde a diversidade tucana até o LGBT do PSOL, passando por personalidades como Laerte Coutinho, André Fischer, pessoas do meio LGBT, para ouvir quais eram as principais reivindicações, né? E depois nós fizemos um relatório e incorporamos ao nosso programa de trabalho. O prefeito Fernando Haddad tem trabalhado com o que a gente chama de plano de metas. São 100 grandes metas que ele vai cumprir. E nós temos uma das metas para a questão LGBT, que é uma meta genérica, que são desenvolver ações de promoção da cidadania LGBT, né? E combate à homofobia. Dentro disso nós temos uma meta muito forte, que é a questão de criar novos centros de referência. Nós temos hoje um centro de referência no Padre do Colégio, vamos criar durante o governo Haddad mais 4. Vamos fazer uma campanha contra a homofobia forte nos meios de comunicação. A partir do ano que vem, todo ano a ideia é repetir uma campanha de TV, rádio, internet, né? Vamos fazer o trabalho com a educação, retomar os materiais didáticos, né, de combate à homofobia. Isso é a orientação do prefeito Fernando Haddad, né? E além disso, vamos fazer um programa novo. Hoje mesmo eu tive uma reunião com o nosso secretário Rogério Sotile de Direitos Humanos e com a secretária de Mulheres, a Denise Dal. E nós vamos fazer um programa chamado Transcidadania, que é um programa para pessoas trans, travestis e transexuais. Então a gente está trabalhando uma série de coisas ao mesmo tempo, né? Mas é muito gratificante. Vamos fazer também o segundo plano LGBT. Estamos discutindo com o Conselho Municipal a construção do plano. Esse plano já era para estar pronto, mas a gente herdou da gestão anterior, tivemos que adaptar, né? Não foi publicado na gestão anterior. Além disso, a gente teve aí quase 2 meses focado na parada do orgulho LGBT. Isso nos deu um trabalho imenso, mas uma satisfação muito grande. Foi o maior investimento de toda a história na parada. Nós tivemos aí, para você ter uma ideia, R$1.850.000 gastos da prefeitura. A parada é da associação da parada, é do movimento social, mas quem dá toda a estrutura e todo o apoio é a prefeitura.
Então nós tivemos várias novidades, apoiamos pela primeira vez a manifestação do orgulho da lésbica, a caminhada lésbica, né? Com show, inclusive, patrocinamos um show. Fizemos pela primeira vez, voltamos o show de encerramento da parada que não acontecia desde 2003, 2004, no governo Marta, que é para não acabar a parada de uma vez, para as pessoas poderem ir ver um show, comer um lanche, ainda fica mais um pouco, diminui aquela dispersão abrupta, que era uma das coisas que gerava violência. E além disso a gente aumentou toda a parte de segurança e de repressão à venda de bebida ilegal, e reforçamos também a parte de vigilância sanitária, fiscalização e saúde, SAMU. Então o resultado foi muito positivo, baixíssimas ocorrências e ao mesmo tempo quase 30% de diminuição no atendimento médico. Então isso tem a ver com a tal do vinho químico lá, né? Se você reprime, menos pessoas, que aquilo é quase um veneno, né? Então a gente ficou muito satisfeito com essa coisa da parada e agora em junho a gente está revendo a nossa agenda para poder planejar o segundo semestre. Por último, uma coisa importante, a gente instituiu um grupo de trabalho para discutir a saúde integral da população LGBT. São Paulo é o primeiro município que tem uma política, um grupo para construir uma política LGBT de saúde integral. Nós vamos discutir um reforço à ação de prevenção ao HIV, DST, AIDS, que está meio, né, tem um recrudescimento aí da epidemia em alguns setores, principalmente jovens gays, e nos gays, como HSH, que a gente fala, né, e gays. Vamos fazer uma discussão sobre o ambulatório de travestis e transexuais municipal, nos moldes do que existe no governo estadual, no CRT. E vamos fazer uma discussão sobre saúde mental, sobre acesso, sobre nome social nos equipamentos de saúde, respeitar o nome social. Lançamos uma campanha pelo respeito ao nome social, porque a capital tem um decreto de 2010, em São Paulo, capital, que garante o respeito das pessoas travestis e transexuais do seu nome social. Só que é um decreto que quase ninguém conhece. Então a gente está fazendo uma campanha, vai ter folders, camisetas, cartazes, para que as pessoas respeitem o nome social das travestis e transexuais. Enfim, a gente tem trabalhado bastante aí e tem uma agenda pesada aí também para o segundo semestre, com seminários, novos temas. Vamos lançar a primeira unidade móvel, que é um trailer, vai ficar no Largo do Aroche, e ali as pessoas vão chegar, vão ter informação de prevenção, informação de cidadania, vão poder fazer reclamações, vão saber onde é o centro de referência, como é que ela tem acesso à saúde. Vai ser uma espécie de porta de entrada e de visibilidade para a questão LGBT. E vai funcionar à noite, vai trabalhar muito com jovens, né, no domingo, na noite de sábado. A primeira vai ser ali no Largo do Aroche. A gente está lançando entre setembro, outubro, provavelmente, a primeira unidade móvel. Então é isso, estamos com a agenda pesada de trabalho aí. Lembrando que vocês podem enviar suas perguntas pelo site da UPTV, está do lado. A gente já sabe que o Julian, ele é o coordenador da CADES, mas eu quero saber, e acredito que vocês internautas também, um pouco sobre a história de militância do Julian. Esse mês eu fiz 40 anos, né? Então, na verdade, a gente começou a militar muito cedo. Eu comecei já no movimento estudantil secundarista. Eu sou mineiro, sou de Uberaba e comecei a militar já com 15, 16 anos no movimento estudantil secundarista. A gente fazia passeata apoiando a greve dos professores. Eu fui depois estudar, fiz a Federal de Viçosa, me formei em letras e lá eu comecei a militar no movimento estudantil universitário. Fui presidente do CA de Letras, do DCE, da UFV. Fui da UEE, Minas, e fui da Uni, né? E depois eu vim para São Paulo e fui trabalhar como assessor político do Diretório Nacional do PT. Morei em Campinas também e fui chefe de gabinete do ex-deputado federal Luciano Zica. Foi aí que a gente começou uma atuação mais na questão LGBT. Nós propusemos a Frente Parlamentar pela Livre Expressão Sexual, hoje a Frente pela Cidadania LGBT, lá em 2003. Eu fui a pessoa que propus, o deputado Zica articulou junto com a deputada Yara Bernardi e hoje ministra Maria do Rosário. Depois eu participei, fui trabalhar também como assessor de formação política no Diretório Estadual do PT de São Paulo, né? E militando no grupo, militei em alguns grupos, militei no grupo Identidade de Campinas, militei no IEM de São Paulo, no grupo Corsa de São Paulo e também na BGLT, que é a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais.
E no último período organizamos aí a Aliança Paulista LGBT, né, que são grupos do Estado de São Paulo. E como eu fui também do setorial LGBT do PT, que é o grupo de gays e lésbicas que atua dentro do Partido dos Trabalhadores, nós construímos o plano de governo do Lula para LGBT em 2006 e do próprio prefeito Haddad na eleição de 2012. Foi aí desse trabalho que ele nos convidou para assumir a coordenação de políticas LGBT e SCADs. Então, um pouco essa trajetória. Fiz também, estudei na Unicamp, economia, depois fiz meu mestrado na PUC, acabei não concluindo, por várias questões, né, financeiras inclusive. Mas é isso, tem uma trajetória aí ligada aos direitos humanos, à esquerda, à juventude e ao Partido dos Trabalhadores também, que é a minha referência de militância política. Agora, entrando dentro do tema desse programa aqui, que é a questão do Estado laico, como surgiu a ideia ou o conceito de um Estado laico, ou do laicismo? Então, essa pergunta é interessante, vou ter que fazer uma digressão, mas tentar ser objetivo, não ser chato. Os estados modernos, né, são fruto do século XVIII, XIX, né? Principalmente da Revolução Francesa, da Revolução Americana, né? da independência dos Estados Unidos, esse processo da Inglaterra, né, que surge com o capitalismo moderno. E vocês lembram que a bandeira lá da Revolução Francesa era Liberté, Égalité, Fraternité, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Dentro dessa coisa do Estado moderno, do Estado... porque o Estado moderno surge com a negação do feudalismo, da sociedade feudal. No feudalismo, quem que era o grande organizador da sociedade? Era a igreja. Você tinha o senhor feudal e tinha a igreja católica, apostólica romana. Isso estão falando da Europa Ocidental e, claro, das colônias da América Latina, etc. E aí você começa a ter as guerras religiosas. Com a reforma protestante, 1500 e pouco, Lutero e toda aquela luta entre protestantes e católicos, você começa a ter muita guerra religiosa entre os cristãos. E mesmo antes você tinha as guerras dos cristãos com os muçulmanos, as cruzadas. Então você sempre teve lutas religiosas, né, guerras religiosas. O Estado laico é justamente o quê? Quando você começa a construir essa ideia de democracia, que vem com o iluminismo, com a Revolução Francesa, os pensadores, principalmente os pensadores iluministas, né, Rousseau, D'Alembert, né, todos esses pesquisadores do século Montesquieu, que tem a teoria dos três poderes, desenvolve a seguinte ideia: para você ter liberdade religiosa, o Estado não pode defender nenhuma religião. Por quê? Porque você matava um príncipe protestante para colocar um rei católico. Ou católicos e protestantes se matavam. Por que foram para os Estados Unidos? Quem fundou os Estados Unidos, os imigrantes ingleses, eram expulsos das guerras religiosas da Inglaterra, né? Então você tinha uma trajetória de guerras religiosas muito, muito forte. Então o Estado laico, essa ideia vem com a própria iluminismo, com a Revolução Francesa, com as democracias modernas. Para você ter uma república democrática, porque você tira o rei, o Estado laico significa que não vai ter a igreja católica ou qualquer outra igreja dominando os assuntos da sociedade. O que não impede que cada um tenha a sua fé. Pelo contrário, para ter todos os direitos de ter sua fé, precisa que nenhuma se sobreponha à outra. Então, o poder do bispo não pode ser maior do que o poder do presidente ou do primeiro-ministro, porque durante muito tempo o Papa mandava mais do que os reis, né? Os papas mandavam mais, por quê? Porque a Igreja Católica tinha uma força brutal. A religião anglicana surgiu na Inglaterra quando o rei Henrique VIII brigou com o Papa e falou: não, eu não quero mais, né? Tinha a questão do divórcio, que a igreja proibia, ele criou uma religião só para ele poder romper com o Papa. Então o Estado laico vem daí. A ideia básica é: religião é religião, igreja é igreja, né? E é interessante que isso tem uma frase na Bíblia que remete justamente a isso, no Novo Testamento, que é quando Jesus diz: a César o que é de César, né?
o que significa? César era o imperador romano. Então, o que é da sociedade laica, civil, é uma coisa. O que é religião é outra. Então, essa é uma ideia fundamental para a democracia, né? A ideia de que você pode ter qualquer religião, mas você não pode impor sua religião sobre os outros. E uma sociedade democrática pressupõe que as pessoas tenham várias religiões. Isso é uma conquista da democracia liberal moderna. Hoje não é assim em vários locais. Nas sociedades, por exemplo, teocráticas, e nós temos várias no Oriente Médio, não existe laicidade do Estado. Você tem, por exemplo, no Irã, o Ayatollah diz quem pode ou não ser candidato a presidente. Então você não tem uma separação entre o poder do religioso e o poder civil, né? Então o Estado laico é uma das bases, ou laicidade, ou laicismo, é uma das bases da democracia, né? Tem a ver com o processo de secularização das sociedades. O que é isso, secularização? É a igreja, ou as igrejas, ou as religiões, não serem um centro organizador da sociedade. Não quer dizer sociedade sem religiões, ou sem Deus, ou sem crença. Quer dizer que a crença, a religião ou Deus não é o princípio organizador da moral, das leis ou do Estado. O Estado se organizará por leis aprovadas dentro da democracia, dentro da pluralidade das eleições, do legislativo, do sistema político normativo que aquele Estado construir, né? Então, resumindo, igreja é igreja, religião é religião, Estado é Estado, política pública é política pública, lei é lei, e isso não pode se confundir. Estado laico é isso. E o Brasil hoje é um Estado laico? Isso aí você quer me pegar pela... É e não é. É do ponto de vista formal, né? Desde 1800, quando teve a Constituição da República, 1889, a nossa primeira Constituição, ela já diz que o Brasil é um Estado laico, né? Eu trouxe até para ilustrar aqui, e a Constituição de 88, ela reafirmou que o Brasil é um Estado laico. No artigo 19, eu faço questão de ler para vocês, que é muito interessante. Artigo 19 da Constituição. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. 2 pontos. Inciso 1. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, ou seja, né, apoiá-los, ou, por outro lado, embaraçar-lhes o funcionamento, ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. O que quer dizer com isso? Nem o governo federal, nem os estados, nem o Distrito Federal, nem os municípios podem estabelecer ou promover culto de qualquer igreja. Nem pode dar dinheiro para igrejas, qualquer uma. Mas também não pode impedir o funcionamento de nenhuma igreja, embaraçar-lhes o funcionamento. Mas também não pode ter com eles ou com representantes de relações de dependência ou aliança. Você veja que a Constituição é bem precisa, né? E aí tem um inciso 3º do artigo 19, diz o seguinte: criar distinções, né, é vedado também a União, Estados e Municípios, criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Distinções com base na religião. E o artigo 5º, que é o clássico, né, no inciso 6º, diz: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Ou seja, olha que interessante, por um lado, o Estado não pode apoiar, por outro, o Estado não pode atrapalhar. Por um lado, você tem toda liberdade de crença, por outro, você também não pode criar distinções com base na religião. A Constituição é perfeita. Ela assegura a liberdade de crença e assegura a laicidade do Estado. Aliás, a liberdade de crença só pode existir se tiver a laicidade do Estado. Por quê? Porque senão em algum momento uma religião que é majoritária vai esmagar a outra que não é majoritária. Isso já aconteceu. Os protestantes e os evangélicos eram minoria, ainda são minoria, e eram hostilizados mesmo no Brasil. É que hoje eles têm uma força, uma representação maior, canais de TV e tal. Inclusive isso é muito, do ponto de vista da Constituição, você dar canal de TV para qualquer religião é absolutamente questionável. Está claro ali. Você fazer
alianças com deputados ou vereadores que não são deputados ou vereadores, mas na prática funcionam como pastores ou padres ou sacerdotes dentro da Câmara, da Assembleia, também é inconstitucional. Se você for pegar a Constituição a rigor, então você veja, a sua pergunta ela é boa por isso. Do ponto de vista da Constituição, o Brasil é um Estado rigorosamente laico. Do ponto de vista da nossa prática, é uma luta a fazer. Vou te dar um exemplo. Tem uma campanha que é pela retirada de símbolos religiosos dos espaços públicos. Muita gente fala que isso é um sectarismo. Você vê, você vai na Câmara Municipal, quase todas têm lá um crucifixo. Ou nos tribunais. Ou se abre sessões do parlamento lendo a Bíblia. Aí eu te pergunto, e os que não são católicos? Porque o crucifixo é um símbolo dos católicos, não é de todos os cristãos. Os protestantes, eles têm o símbolo da cruz, não o crucifixo, que é o Jesus crucificado, né? Então, inclusive, são contra imagens que são idolatria. E os outros? E os ateus? E os budistas? E os espíritas? E os praticantes de religião de matriz africana? Por que eles têm que chegar num lugar que é público e ver um símbolo dos católicos? Ah, mas isso tem mais de 100 anos. Tem, mas e daí? Já era para ter. É uma afronta à laicidade, né? E é um desrespeito. Ah, mas é tradicional. Não. Se um parlamento lê a Bíblia antes de começar uma sessão, significa que a Bíblia é mais importante do que o Alcorão, ou do que o Livro dos Espíritos, ou do que qualquer coisa. Então, não pode, porque a Bíblia é de um povo, é de uma religião. A Bíblia não é universal, por mais que os cristãos às vezes achem que eles são maioria. Ninguém diz que os cristãos são maioria, mas eles não são total na sociedade brasileira. Aliás, cresce o número de pessoas que têm outras religiões, né? Então eu te responderia que somos do ponto de vista constitucional, mas não somos ainda do ponto de vista da prática. Defender a laicidade é uma conquista permanente, né? A gente tem a pergunta do Osmar de São Paulo, e ele pergunta, você acha que isso acontece hoje em dia? Não tem órgãos públicos hoje em dia influenciados pela igreja? Tem, é exatamente isso que eu disse. Tem vários níveis de influência. Um é essa influência mais visível, que você chega lá, você vê que tem uma cruz. Aí, por exemplo, você que é de outra, os judeus não são, né? Então você tem mas as pessoas relevam isso. O que por um lado é bom, porque significa que o brasileiro pode ser um povo até tolerante, nesse sentido de não ter discriminação. Mas por outro lado, é uma afronta. Se o juiz julga com uma cruz na cabeça, quando ele vai julgar uma causa referente, por exemplo, ao aborto legal, todo mundo sabe que a igreja é contra. Mas a discussão do aborto não pode ser feita pelo viés da igreja, tem que ser feita pelo viés da saúde pública e dos direitos humanos. Quando você vai julgar uma causa do casamento gay, você não vai julgar conforme a posição do padre ou do pastor, mas conforme a Constituição e as garantias, os direitos e garantias fundamentais, que dizem que ninguém pode ser discriminado por nenhuma razão. Logo, somos todos iguais, gays e lésbicas, héteros e homo. Gays e héteros, homo e bi, e lésbicas, e todos somos iguais. Então, os espaços públicos realmente são... E aí tem uma coisa que a gente não pode deixar de falar. Nos últimos anos, cresceu um setor que não são todos os católicos, nem todos os cristãos, nem todos os evangélicos, que a gente chama de fundamentalista religioso, fundamentalista cristão e fundamentalistas evangélicos, que acirram a oposição a determinadas populações e direitos, né, principalmente as mulheres, a população LGBT, em nome da Bíblia. Como se a Bíblia governasse o Brasil. O Brasil não é governado pela Bíblia. O Brasil é governado pela Constituição. Se você individualmente crê na Bíblia e quer seguir o seu pastor, ninguém está lhe negando esse direito. Mas, por outro lado, você não pode incitar o preconceito. Por exemplo, você vê religiões, igrejas que têm canais de programas religiosos, incitando o ódio a religiões de matriz africana, dizendo que é o demônio, é Satanás, é não sei o quê. Então terreiros são invadidos, né? Praticantes de candomblé e umbanda são hostilizados. Ora, um praticante de candomblé ou de umbanda
é tão cidadão quanto um praticante, quanto um católico, quanto um... Então, assim, não podemos ter preconceito de nenhuma religião, inclusive das minoritárias. Quando você organiza bancadas nas câmaras municipais, na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional, que se organizam pela religião, já tem um problema aí. Bancada evangélica. Como assim bancada evangélica? O Estado não é laico? E são de vários partidos, você tem que ter uma bancada que se organize por quê? Para defender o interesse de uma categoria, tudo bem. Ou para defender um tema. Mas bancada evangélica para defender uma religião dentro da Câmara? Dentro do Parlamento? Então, isso em si afronta a laicidade do Estado, se você parar para pensar. Que ali não é um lugar, templo, parlamento não é templo. Não é igreja. Por exemplo, tem cultos religiosos dentro da Câmara dos Deputados. Isso não pode. Então, o internauta, como é que chama, Marcelo? Osmar. O Osmar tem toda a razão quando diz isso. Nós temos uma crescente influência da religião nos espaços públicos. Tem a mensagem da Thaís, ela fala nesses anos todos de militância sua, no caso. Que mudança você tem acompanhado? É legal essa pergunta. Várias, eu acho que o Brasil melhorou, né? Eu comecei a militar no final dos anos 80, quando justamente na época da eleição de 89, foi a primeira eleição direta, né? Ali foi meu primeiro voto, Lula lá, perdemos aquela eleição, o Collor ganhou, e a gente teve, 2 anos depois, um movimento forte que derrubou o Collor, não só pela corrupção, mas porque era um governo contra o povo, aumentou a inflação, enfim. E aí veio o Fernando Henrique, foram anos duros, os anos 90 foram muito duros. Nós passamos 9 anos, lutando contra as políticas neoliberais, de privatização, de sucateamento da educação, da saúde, desemprego, recessão. O modelo econômico era voltado aos juros altos, né? E aí essas lutas todas que a gente fez propiciou a eleição do Lula em 2002. O Lula em 2002 é uma resposta aos anos 90 e todos esses governos neoliberais. E foi difícil o início do governo Lula, né? Porque tinha uma herança maldita de juros altos, de economia desorganizada, o dólar nas alturas, né? E toda essa discussão, todo esse cenário, nós conseguimos aos poucos melhorar. Programas de transferência de renda, aumento do salário mínimo, programas de incentivo à economia, de industrialização, incentivo à indústria nacional, fortalecimento da Petrobras, enfim. Não preciso listar isso porque a reeleição do Lula em 2006 e a eleição da Dilma em 2010 é uma resposta positiva da maioria do povo. Então, eu fico feliz de ter visto essas mudanças e fico feliz também de ter visto como a agenda LGBT, que começa muito tímida no início dos anos 90, ela explode a partir da parada gay, primeiro de 95 do Projeto da Marta, em 97 com a parada gay de São Paulo, que virou a maior parada do mundo. Então a gente assistiu, minha primeira parada gay foi em 98, que era a segunda da parada de São Paulo. Daí eu fui em todos os anos. Eu poder ter assistido a parada em 98 e poder ser um dos organizadores da parada, apoiador da parada em 2013 e ver o que era a parada em 98 e ver o que é a parada em 2013 do ponto de vista da força política, do impacto político e tudo que nós conquistamos nesses anos do ponto de vista da luta LGBT é muita coisa, né? Nós temos um Supremo Tribunal Federal que reconheceu a união familiar, agora o SNJ que reconheceu o casamento gay. Nós temos políticas públicas que a gente não tinha. O Lula lançou em 2004 o Brasil Sem Homofobia, que abriu todo esse canal para fazer política pública, para criar coordenação, para criar conselho, para criar plano, tanto no governo federal, nos governos estaduais e nos governos municipais. Então a gente melhorou, né? Mas como a história não é linear, a gente melhorou, mas os conservadores se rearticularam. Tem uma onda conservadora no Brasil muito forte, de 2010 para cá. A campanha da Dilma em 2010 foi expressão disso. Então eu sou muito otimista nesse sentido. Eu acho que no longo prazo algumas bandeiras nós vamos superar. Mas no curto prazo não é um momento fácil. Eu acho que as manifestações que ocorreram aí nesses últimos dias nos dão uma esperança de que se a gente for no rumo correto, você pode acelerar um pouco a história. O povo na rua acelera a história. Eu acredito nisso.
A Cláudia, ela é de São Bernardo do Campo, ela deixa um recado, né? Verdadeira aula de militância política, sociedade. E parabéns. Obrigado, Cláudia. O Ricardo também, ele deixa uma mensagem, ele é de São Bernardo também. Bacana conhecer a história de militantes antigos. Parabéns pelo Não tão antigos assim, mas... Eu tenho uma pergunta aqui do Cris. Cris Winter, é da família de Mata. Ele pergunta, a organizada bancada evangélica, no caso da Câmara, ela atrapalha temas de outras religiões e até temas, no caso da comunidade LGBT? Atrapalha vários temas nesse sentido. Por exemplo, eles aprovaram uma aberração chamada Estatuto do Nascituro. O que é isso? Eles aprovaram um projeto que foi apelidado de Bolsa Estupro. O que diz a lei hoje? Que eu acho que tem que mudar, inclusive. Que a interrupção da gravidez só pode ser feita legalmente em 2 casos. Quando a mulher é vítima de violência sexual ou quando o parto pode colocar em risco a vida da mãe. Então, nesses casos, a interrupção da gravidez, o aborto é legal. Esse Estatuto da Nascituro que eles aprovaram revoga essa lei, que é dos anos 40, e diz o seguinte: toda mulher, resumindo em termos bem chulos, toda mulher é obrigada a parir, nem que seja filho de um estuprador, ou nem que o feto seja anencéfalo, que vai morrer logo depois porque não tem cérebro. Isso porque o Supremo já disse que é legal fazer o aborto de fetos anencéfalos, né? Então, e eles dizem o seguinte: aí a mulher tem o filho, doa do Estado, enfim, coloca para adoção, e o governo é obrigado a pagar Quer dizer, é como se a mulher não fosse um sujeito que sofreu um estupro, como se ela fosse um receptáculo, um desenvolvedor, né, enfim, é um negócio tão violento que eu não sei nem como falar isso em termos educados, para ser franco. Porque é um desrespeito tão grande à mulher, enquanto ser humano, enquanto dona do seu próprio nariz. Você imagina, a mulher sofreu uma violência sexual, e os caras aprovam uma lei para dizer que ela tem que carregar o fruto dessa violência sexual dentro da barriga 9 meses. Lembrar a cada momento que ela foi vítima de um estupro. Só uma maioria de homens pode aprovar uma aberração dessa, né? Porque tem isso também, né? Não sei se todo mundo sabe, mas nós temos 8% de mulheres no Congresso Nacional só. Isso é um outro problema que a reforma política tinha que lidar, né? Então atrapalha sim nesse caso. E outras religiões atrapalha por quê? Porque esse discurso deles, da parte dos fundamentalistas evangélicos, e da maior parte, eu até diria, da bancada evangélica, hostiliza outras religiões. Então, principalmente as religiões de matriz afro. Por exemplo, há vários projetos, não sei se no Congresso Nacional, acho que também, que com o discurso de proteger os animais, na verdade quer restringir a prática e certas liturgias das religiões de matriz afro, né, que tem sacrifício, por exemplo, de animais. E que inclusive é inconstitucional. A gente acabou de ler a Constituição que diz que deve ser protegidos os locais de culto e suas liturgias. Então a liturgia das religiões de matriz afro eventualmente pressupõe um sacrifício de animais. Então a parte da bancada evangélica tem leis nas câmaras, projetos para proibir o sacrifício, quer dizer, está influindo na liturgia de outra religião. Então é grave, porque na verdade é uma coisa que beira o fascismo, porque não aceita o outro. Qual que é a base do fascismo e do nazismo? Você tem um ser humano ideal, loiro, de olho verde, a raça pura, atlético, etc, etc. Tudo que estiver fora da raça pura você elimina, por isso que eliminava o judeu. O fascismo é isso. Essa bancada fundamentalista evangélica, se a gente fosse, ou cristã, levar ao pé da letra, tinha que ser chamada bancada fascista. Porque ela não aceita a existência de homossexuais, ela não aceita que as mulheres possam decidir se querem ficar grávidas ou não, ela não admite a existência das religiões afro. Ela tem um projeto de país que é o Brasil cristão, ela quer que a Bíblia substitua a Constituição. Então, no fundo, ela tem um germe antidemocrático. Ela não tolera as diferenças. É muito grave isso, é muito grave. Uma pergunta aqui do Fábio. Ele pergunta o seguinte: existe uma fragilidade no Estado laico hoje? Existem várias, né? Essas que a gente tem dito. Tem em Brasília um movimento, foi até lançado agora, semana passada, chama Movimento Estratégico pelo Estado Laico.
Ele é composto do Conselho Federal de Psicologia, ONGs feministas, a ABGLT, que é do movimento LGBT, que é justamente para abrir um debate no Brasil sobre como a laicidade do Estado está sendo duramente atacada. Por exemplo, você colocar leis que obrigam as pessoas a rezar o Pai Nosso na escola. Aí você tem... Como é que pode? A escola, que é um local plural, você obrigar as crianças a... A religião, ela é de âmbito familiar, de âmbito individual. Você reza na sua casa ou no seu templo. Você não pode obrigar a escola, que é um lugar que todos, para as pessoas rezarem de uma religião. Ou alguém vai rezar ali, o pessoal vai começar a obrigar alguém a deitar, fazer as orações para Meca dos muçulmanos. Não vai. Então, tudo bem, os muçulmanos são minoria, mas eles existem. Os ateus são minorias, mas eles existem. Então, os ateus, os muçulmanos, os judeus, os umbandistas, os candomblecistas, os espíritas, eles vão ser obrigados a seguir, nós vamos virar uma teocracia evangélica, uma teocracia católica. Então, isso é um exemplo, mas eu participo de algumas ONGs e tal, você tem um levantamento de atentados à laicidade do Estado cotidiano. Inclusive porque as pessoas perderam um pouco a noção, né? A Carta Capital fez uma matéria cerca de um mês atrás que é sobre os vários projetos absurdos que os fundamentalistas cristãos têm proposto nas câmaras, nas assembleias e no Congresso Nacional. Um mais absurdo que o outro. Desse tipo, de obrigar a ler a Bíblia, de criar dias para isso, enfim, o que você imaginar de aberração são tão malucos os projetos que a gente tem dificuldade de pensar, né? Mas é isso, nós estamos num momento difícil. E o Estado laico é a base da democracia, é uma das bases da democracia. Então, eu tenho batalhado muito nesse tema, tenho insistido muito, e cada vez mais cresce o número de pessoas que estão conscientes disso. A coisa do Feliciano nos ajudou em certo sentido, porque ele é tão absurdo, ele é tão caricato e perigoso, que por outro lado ele despertou nas pessoas uma consciência maior de que esse tipo de coisa não pode ser tolerada. Então, cura gay, ele quer curar quem não está doente, ele diz que os negros foram amaldiçoados, ele faz interpretações bizarras de trechos da Bíblia. Porque se você for pegar trechos da Bíblia do Velho Testamento, eram normas de convivência de uma tribo de 3, 4 mil anos atrás. Aí você vai pegar aquilo, lá diz que uma mulher menstruada não deve conviver com as pessoas, lá diz que você não deve usar roupa de tecido diferente, lá diz que você não tem que cortar o cabelo. Se você for pegar tudo que está no Levítico, tentar viver, não pega, né? Então, na verdade, eles pegam as questões que tem a ver com os homossexuais ou alguma outra questão, dizer que os negros são amaldiçoados, que a África é amaldiçoada, porque Caim foi amaldiçoado. Não dá nem para comentar. É complicado. A Thaís de Souza, ela é do Rio de Janeiro. Ela fala, o catolicismo então acaba nos influenciando desde criança. Mas por que escolas sempre se fala de Jesus da Bíblia? Eu acho um problema isso. Você sabe que as escolas públicas não deveriam fazer isso. Teve uma discussão na Constituição, quem deve discutir religião é a família, né? A escola é um espaço plural, é para você aprender o que está dentro do consenso científico, dentro do que a humanidade desenvolveu de mais avançado. Não é para discutir religião. Religião não está no campo da escola. Na Constituinte, nós, quem defende uma posição mais laica, perdeu o debate no seguinte sentido. A educação religiosa ela é permitida, mas ela é facultativa. Ela não é obrigatória. Qual que é o problema? Na hora de contratar professor, como é que você pode dar uma educação um ensino religioso na escola? Do meu ponto de vista, só de um jeito. Dando aula com professores que vão dar aula de história, vão discutir a laicidade, vão ver a religião do ponto de vista sociológico, antropológico, histórico e filosófico. E não do ponto de vista de uma religião. Então, você não pode falar de Jesus na escola. Vai falar de Maomé? Vai falar de Buda? Vai falar que Deus não existe, como os materialistas acreditam? Que Deus é uma construção humana, ele existe enquanto ideia humana, mas não enquanto entidade? Não vai, né? Então você não vai discutir os ateus, os budistas, os espíritas, os candomblés. Você vai falar dos orixás na escola? Por que não fala dos orixás? Quantas crianças vêm de família
de umbandistas, de candomblecistas, não vai falar. Então chega a ser uma violência você pegar uma versão de uma religião e falar de Jesus, falar de Papai do Céu, falar de não sei o quê. Isso é uma coisa violenta contra as crianças. A escola não é para isso. Se a família quer criar a criança na religião, é direito da família. Embora tenha pessoas que questionam inclusive isso, porque como são crianças, você devia deixar, eu também acho, tenho simpatia por essa posição, acho que crianças deviam ser deixadas livres na questão de religião. E quando ele ficasse mais velho, adolescente, ele procuraria uma religião ou nenhuma. Porque também é isso, se você tem uma formação religiosa muito forte, o pai está escolhendo pelaquela criança antes dela. Claro que depois ela pode optar por outra coisa, né? Mas no âmbito da família tudo bem, no âmbito da igreja, do seu templo, da tua igreja, do seu pastor, do seu pai de santo. Agora, na escola não. A escola é para ensinar conteúdos culturais, científicos, né? É um tema bem polêmico na questão de religião e escola, né? Com certeza. Eu sou de família evangélica, eu acho, por experiência própria, eu acho que não se deve misturar muito religião, mesmo porque dentro da religião também tem as suas diferenças. Claro. A gente tem alguns evangélicos que são de um jeito, outros são de outro, e eles acabam até mesmo falando que lá está errado, como a verdade fosse uma coisa só dele, né? Aqui uma pergunta do Julian também. Do Julian. Ele pergunta aqui, hoje a bancada evangélica, ela só tem na cabeça gay? É engraçado, né? Eles só pensam naquilo. Freud explica. Ele tem razão. Meu xará tem razão, porque o que acontece? Eles pegaram a minha análise mais política, sociológica e política. Eles precisam de toda essa religião, essa vertente evangélica, ela trabalha muito com a dicotomia do bem e do mal, como uma coisa muito estruturante do pecado e da salvação. Então ela precisa do mal. O que é o mal hoje? O mal já foi muita coisa, né? Mas o que seria o grande pecado hoje? Para eles é a questão da homossexualidade. Então isso se transformou no nós e eles, né? No nós e eles. Então nós, evangélicos, contra eles, gays. Então eles pegaram essa questão, e nem é porque eles acreditem muito nisso não. Vamos falar português, né? Para não falar na hipocrisia dos pastores gays e tudo mais. Mas, eles pegaram essa questão porque é da Ibope. Porque ela aglutina a massa deles. Então virou uma bandeira. É um mote para organizar a tropa. E isso virou uma bandeira política e eleitoral. O Feliciano é execrado pela grande maioria do Brasil. Mas ele vai triplicar a votação dele para deputado federal. Porque ele fala com um nicho ultraconservador, que gosta de ouvir aquelas aberrações. Então ele vira de uma figura obscura, ele virou um ícone da extrema-direita fascista do Brasil, fazendo essas aberrações. E todo mundo que olha o Feliciano pergunta, mas será que esse Feliciano é tão hétero assim? Eu acho que é uma pergunta que nem caberia, mas é tanta hipocrisia, né, que eu acho que a orientação sexual dele é irrelevante. Mas é tão gritante a hipocrisia, por que só falam dos gays, né? É muita hipocrisia. Eles largaram até a bandeira do aborto. Não é que largaram, ficou em segundo plano. Tem o Estatuto Nascitura e tudo. Mas como o movimento feminista está meio embaixo, e o movimento LGBT está em alta, acabamos de ganhar o casamento gay, eles usaram essa bandeira para falar, não, agora sim, agora vamos destruir esses caras falando de gay. É uma guerra santa, entre aspas. Evangélicos versus gays. Porque isso dá ibope para eles. E é fácil, é monotemático. Eles falam a mesma coisa, é um tema só. Pá. É perfeita essa colocação. Por que só falam disso? Não tem outro assunto? Corrupção, qualquer outro assunto. Não, gay. Júlia, o que fazer para defender esse Estado laico? O que cada um que estão assistindo o programa hoje poderia fazer para defender esse Estado? Primeiro, não repassar preconceitos e se questionar sobre essas questões, né? Questionar, por exemplo, toda vez que ele vê uma violação do Estado laico, toda vez que uma professora vai obrigar os alunos a rezar o Pai Nosso, toda vez que entrar num lugar público e ver um crucifixo. Mas, principalmente, eu acho que tem que engrossar esse movimento que está nas ruas também, de denúncia
desses absurdos da bancada evangélica, né? Se organizar em ONGs, em associações, em sindicatos e levar essa pauta, principalmente os que já estão organizados, levar essa pauta do Estado laico, né? Escrever sobre isso, falar sobre isso nas redes sociais, questionar isso nas redes sociais, questionar com os amigos, né? Escrever para os deputados, para os vereadores, enfim, se mobilizar e defender essas ideias. O Estado laico é a base da democracia. Eu tenho medo. Aliás, os evangélicos que já foram tão perseguidos deveriam ser os primeiros a defender o Estado laico. Inclusive porque eles nem são maioria ainda. E essa coisa que essa parte dos evangélicos faz, fascista, ela inclusive prejudica o conjunto da comunidade evangélica, que não é assim. E a própria base das pessoas que... Primeiro isso que você falou, tem várias denominações evangélicas e várias interpretações. E a maioria dos evangélicos não é discriminatória, não é preconceituosa, né? Não odeia os gays, eu tenho certeza disso. Mas os pastores desses segmentos fazem uma lavagem cerebral tão grande, você liga Malafaia falando, o outro lá gritando, então você cria... Mas se você for ver no dia a dia, não tem certeza que a comunidade evangélica é muito mais plural, muito mais tolerante, muito mais solidária, porque isso é próprio do cristianismo, né? Deus já dizia, Jesus já dizia que amai-vos o próximo como a si mesmo. Então isso o cristianismo, a base do cristianismo é a solidariedade, não é a discriminação. Quando Jesus lava os pés, quando Jesus ensina que quem não tiver pecado atire a primeira pedra, é impressionante a beleza dos ensinamentos de Jesus Cristo e o que certos pastores fazem com aqueles ensinamentos. Porque que coisa mais linda e mais tolerante do que o Novo Testamento? Pegue os fudidos, os pescadores, as prostitutas, venham comigo para construir um mundo novo. Não é isso que Jesus diz? Jesus não fala, tira os gays, apedreja o viado. Então, eu acho que o Estado laico tem a ver também com isso, né? Entender o lado bom de todas as religiões, o lado da fraternidade, da comunhão, e não o lado da exclusão, do preconceito. A gente está terminando o primeiro bloco e o Julian precisa sair. Ele vai fazer agora as considerações finais dele. Não, passou rápido, né? Agradecer a vocês, eu fiquei muito contente. É um tema que eu gosto muito, né? Eu estava estudando isso também, esse tema na universidade, na pós-graduação, antes de assumir a CADES, porque é um tema que está no topo aí do debate hoje. Mas eu acredito que nós vamos superar esse momento de um aparente retrocesso. Eu acho que a nossa vocação, principalmente no Brasil, é uma vocação para uma sociedade mais livre. Não existe pecado do lado de baixo do pecador. Eu acho que a gente tem uma vocação para ser uma sociedade menos careta, mais liberta, mais fraterna, que não tenha tanto preconceito, que acolha as pessoas. A diversidade, né? É o nome do programa, que acolhe a diversidade. Mas obrigado pelo convite. Eu queria deixar meu e-mail, se alguém quiser conversar, trocar informação, que é julianvic, de Vicente, VIC, julianvic, @gmail.com. E aí quem quiser conversar, enfim, ou mesmo adicionar no Facebook, Julian Rodrigues, ou no Twitter, @Julian_Rodrigues, eu estou sempre conectado, a gente pode conversar. O Espaço Diversidade agradece a presença. A gente volta já já. Obrigado.